Se você se relaciona com uma mulher que foi a namorada do teu amigo, você está a trair amizade. E ele pode dizer, não tenho nada, eu estou evoluído. É mentira, lá no coração, ele sabe que você é um Judas. Saiba, Dal, se a tua mulher e os teus filhos não têm um dia na tua semana, a tua família não é importante para ti. Você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio a... Eu saúdo a todos com a paz. Quantos estão alegres por estarem na casa de Deus? Dá um grito mais alto no nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Saia do teu lugar e fale com 5 irmãos. Você vai dizer pelo menos para 5 pessoas. Você vai dizer, Deus vai usar a tua vida para enxugar as lágrimas da tua família. Isso. Vamos lá, saia do teu lugar. Deus vai usar a tua vida, meu irmão, para enxugar as lágrimas dos membros da tua família. No mês de abril nós começamos uma série que nós intitulamos como sendo coragem para seguir Jesus. Uma série de conversas que nós demos início para trazer a consciência do nosso chamado diário para seguirmos a Cristo, a Jesus, para imitarmos a Jesus. É uma série de conversas que também começamos porque queríamos refrescar em nós a consciência do custo existente ao seguirmos a Jesus Cristo. Hoje é a última dessas mensagens, dessa série. E para o dia de hoje, o nosso tema será seguir até o fim. Alguém diga seguir até o fim. Mais uma vez. Muito bem. Nós tivemos... A primeira mensagem desta série foi o chamado para seguir. A segunda foi negar a si mesmo, negar-se a si mesmo, é isso. A terceira foi, que vimos a semana passada, permanecendo mesmo nas lutas. E para o dia de hoje, como disse, nosso tema é seguir até o fim. O nosso objetivo com essa mensagem é trazer a consciência de que o discipulado verdadeiro ou o discípulo verdadeiro não é medido pela empolgação do começo, mas sim pela perseverança, pela fidelidade de chegarmos ao fim da caminhada. Aleluias. Nós vamos começar com aspectos básicos e depois vamos para algo de algum cunho teológico mais profundo, ao que eu vou pedir, por favor, a sua total atenção. Amém? Hoje eu não vim para hoje eu não vim para quê mesmo? 2 Timóteo 4, verso 7. Não, eu acho incrível algumas pessoas que todo mundo ri, você não ri. Por quê? Jesus. 2 Timóteo 4, verso 7. Você sabe que rir faz bem, sim ou não? Faz bem à saúde. E faz esquecer as malambas da vida. Faz ou não faz? Faz. Vida já é difícil demais para você.
Não sorri, não é, meu irmão? Seguir até o fim. 2 Coríntios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte: Paulo, o apóstolo, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Lance na versão NTH, é mais explícito. Ele diz: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei o quê? A fé. Verso 8, olha o que nos diz Paulo: e agora está-me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Mateus 24, verso 13, palavras de Jesus. Mateus 24, 13. E nós no MIF valorizamos as palavras de Jesus acima das palavras de qualquer apóstolo. Sim ou não? Vamos todos ler a uma só voz. 1, 2, 3. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mais uma vez. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Pela última vez, vamos todos ler. 1, 2, 3. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Isso, a palavra de Deus tem vida. Aleluias. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pedimos o nome do teu Filho Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, pois nós sabemos que não importa o quão articulado, quão carismático seja o profeta, o apóstolo ou até o mestre, se o teu Espírito não estiver presente, verdades não serão transmitidas. E nessa manhã nós nos submetemos ao ministério do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Veja, meus irmãos, tal como em diversas vertentes da vida, muitos na vida cristã também fazem parte do grupo dos que começam muito bem. Muitos começam muito bem. Mas o texto que nós fizemos a leitura nos chama a atenção para terminarmos bem. Sim ou não? Lance na versão ACF. Na versão ACF diz assim: mas aquele que perseverar até o fim. Não apenas aquele que começar bem, mas aquele que perseverar até ao fim. Eu dizia que muitos começam o quê? Bem. A verdade é que o mundo está cheio de gente que são bons principiantes, bons iniciadores ou iniciantes, são bons a começar coisas, mas péssimos a quê? A terminar. E Jesus Cristo, nosso mestre, tem algum discípulo de Jesus aqui? Jesus Cristo fala para os seus discípulos e para a multidão que o assistia. Ele disse o quê? Mas aquele que perseverar, aquele, é uma chamada de atenção que não serão todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é que ele está nos a dizer indiretamente? Ele está nos a dizer indiretamente que poucos vão perseverar até o fim. Ele estava nos a dizer também que aos olhos do Eterno, aos olhos de Deus, não é tanto quão bem você começa. Aos olhos do Eterno é sempre como você termina. Portanto, preste atenção. A vida cristã não é um sprint. A vida cristã é uma maratona. Será que você podia dizer isso? A vida cristã não é um sprint. A vida cristã é uma maratona. Mais uma vez, a vida cristã não é um sprint. A vida cristã é uma maratona. É uma maratona.
Portanto, valores como perseverança, valores como resiliência, valores como constância, são moedas valiosas nessa caminhada de fé que eu e você decidimos seguir. Aleluias. Todos os dias nós vemos pessoas que começaram seus casamentos com muita força, pessoas que começaram cursos, treinamentos com muita força, mas depois no meio do caminho deixam-se desgastar. O que é valioso? É valioso só começar o curso ou terminar o curso? Terminar o curso. Quem é o indivíduo que vai ser chamado de médico? É aquele que começa a faculdade de medicina e fica pelo meio? É necessário chegar até o fim para receber a coroa. E como cristão você tem que tomar a mesma decisão. Eu não vou ficar pelo caminho, eu vou chegar até o final. Se você vai chegar até o final, dá um amém bem forte. É uma maratona, quer dizer que vai haver desgaste, que você vai ter que fazer uma gestão das suas forças e principalmente, você não pode entrar para a maratona pensando que será fácil. Vira para a pessoa que está do teu lado, essa é a primeira vez que você vai fazer isso, vira para ela e diz assim, não vai ser fácil, meu irmão. Olha para ele e diz, prepara-te, porque não será nada fácil. Quem disser que seguir a Deus é fácil, está mentindo. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 27, Paulo nos dá uma pequena resenha de tudo o que ele passou. Alguém está aqui? Porque às vezes as pessoas podem se alistar para coisas que eles não sabem o peso. Sim ou não? Nas Escrituras, a Bíblia para falar da vida cristã, a Bíblia usa termos como combate. Viram no texto que fizemos a leitura, Paulo diz que combati o quê? O bom combate. Ele não disse férias. Ele não disse boa vida. Qual foi o termo que ele usou? Combate. Qual foi o termo que ele usou? Vamos lá. Combate. Você vai encontrar termos também nas Escrituras como Paulo a dizer que nós somos soldados de Cristo. A vida de um militar não é fácil. Sim ou não? A vida de um militar não é fácil. Você vai ouvir falar também, Paulo a usar o termo de maratonas. Maratonas. Quer dizer que o convite para a vida cristã não é um convite para a boa vida. O convite para a vida cristã não é um convite para viver large. American Dream. É agora eu vou ter o carro dos meus sonhos. É agora que eu vou casar com o marido dos meus sonhos. Agora que eu estou a orar, é agora que eu vou ser promovido no trabalho. Não, a vida cristã não é um convite para a boa vida. A vida cristã é um convite para o combate. É um convite para participar de uma maratona. É um convite para ser militar. Para ser um soldado. Aleluias. Em Atos 15, verso 26, já vamos para aí, Atos 15, verso 26, Tiago falando da qualidade dos homens que estavam a levar esse evangelho para frente. Olha o que Tiago diz: homens que tenham quê?
Não, eu não estou ouvindo, vamos lá. Homens que tenham o quê? Vamos lá. Eu não vi. Homens que tenham o quê? Arriscado o quê? A sua vida a serviço do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Qual é o tipo de homens que está dentro disso? É o grupo de homens que está a arriscar a própria vida. Lança a versão NVI. Homens que tenham arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a qualidade de homens que segue esse caminho. Gente que está disposta, se necessário, a arriscar o quê? A própria vida. Não é musculadas. Uma das coisas que eu sinto muita pena, é dessa nova geração, infelizmente, por nossa culpa. Porque quando nós viemos, eu falo de mim pessoalmente, quando nós viemos para Jesus Cristo, esse é o tipo de evangelho que ouvimos. Agora a maior parte das pessoas está a vir para Jesus com o evangelho que hoje é pregado nas rádios e etc. Vem para Jesus, estás com problema? Campanha de não sei o quê. Então as pessoas conectam o caminho com benefícios e não com sofrimento e dor. E qual é a questão? O discípulo não é maior do que o seu mestre. Jesus disse: se eu carreguei cruz, vocês também vão carregar a vossa. Se eu fui rejeitado, vocês também serão rejeitados. Homens que tenham o que? Arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Quer dizer que nisso você está num programa que pode acabar com a tua vida. Hello? Quem já entendeu o que o pastor está falando? Você tem certeza que quer isso? Estou a perguntar, você tem certeza que quer isso? Responderam muito rápido. E se ao invés de ficar mais fácil, fica mais difícil? E se ao invés de ganhar, você perder? É por essa razão que na nossa geração está cada vez mais difícil nascerem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, porque a nossa geração sofre com imediatismo. A nossa geração ama o conforto. Veja, nós não temos paciência para esperar o download de um documento 5 minutos. Sim ou não? Vamos falar comigo. Ok. 2 Coríntios 11, verso 22. 23. Estávamos no 22 ou 23? 22. Paulo a falar dele. Veja. São eles hebreus? Eu também que sou. São israelitas? Eu também. Contexto qual é? Eu também sou. Só para trazer maior entendimento aos irmãos. Paulo pode ser compreendido de diversas formas. Você pode estudar Paulo pela sua doutrina, isto é, as 13 epístolas paulinas, ou você pode estudar Paulo pelo o roteiro, vou assim colocar, que nós encontramos, a biografia que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Isto é, as 4 viagens que Paulo faz. Preste atenção nisso que eu falei. Esses aspectos que eu estou a falar, guarda aí numa zona na tua cabeça. Amém? Deu para entender, pastor? Porque vai ser importante no final para fazermos a ligação de alguns factos. Amém? Mas Paulo vai dizer também, eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Vamos lá. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais.
devo estar fora de mim para falar dessa maneira. Mas, veja o que ele diz. Vamos lá. O que ele diz? Mas, veja as expressões que ele usa. Ele não usou expressões como relaxei, viajei primeira classe. E eles colocam depois ali, estar em Cristo é bom. Veja o que Paulo usa. Mas trabalhei muito mais. Fui que? Encarcerado mais vezes do que Pedro, mais vezes do que Tiago, mais vezes do que todos os apóstolos. Fui o quê? Açoitado. E veja, os açoites antigamente vinham com fragmentos em metais e etc. Que quando açoitavam, ao puxarem de volta, vinha com fragmentos da tua carne e etc. Fui açoitado mais que severamente e exposto a quê? A morte repetidas vezes. O que ele está a dizer aqui? A minha vida cristã, ter identificado Jesus como o meu Messias, não me acumulou de bênçãos, me trouxe mais trabalho, me trouxe mais dor, me trouxe mais que perseguição. 5 vezes, vamos lá, vamos ler. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 5 vezes recebeu dos judeus 5 vezes 40 mais 1, quanto é que é? 40 açoites menos 1. Então foram 39. 39 vezes 5. Quanto? Foram 195 açoites. E quando puxassem, carninhas saíam. Jesus apanhou 39. Creio que é só 40. 39 mais 1, creio que é isso. Entre 39 a 40, já não me recordo. Paulo apanhou 195. Como é que estavam as costas desse homem? Agora imagina você e Paulo juntos, na nossa geração, e você dizer: graças a Deus, agora que eu tenho Cristo, fui promovido no meu trabalho. Graças a Deus que eu tenho Cristo, a minha vida está de glória em glória. Paulo, com toda certeza, ia olhar para você e ia dizer assim: qual é o caminho que você está seguindo? É o mesmo Cristo que eu? Porque o Cristo que eu sigo não tornou a minha vida mais fácil. Agora vocês conseguem compreender quando Jesus diz: eu não vim trazer um caminho largo. Jesus não promoveu o caminho largo, Jesus promoveu o caminho estreito. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Agora eu entendo cada vez mais o porquê que John G. Lake, ele diz que cristianismo é a religião dos fortes. É preciso ser forte para seguir Jesus. Mas não é forte nos músculos, é forte internamente. Há quem é forte externamente, mas é fraco internamente. Verso a seguir, olha o que Paulo diz. Ele continua, ele diz: 3 vezes fui que? Golpeado com que? Com varas. Quantas vezes? Golpeado com varas, marretas. Então está a golpear, não é porque cometeste um erro, é simplesmente porque identificaste a tua vida com Jesus Cristo. Depois que ele diz: uma vez fui que? Ele foi apedrejado, mas tão bem apedrejado que todos que apedrejaram ficaram certos de que ele estava morto. Há linhas teológicas que acreditam que Deus ressuscitou Paulo.
Porque o judeu, quando viesse para apedrejar, eles eram bons. Eles vêm apedrejar há muitas gerações. Então, para eles virarem as costas e irem embora, é porque eles sabiam, o trabalho está feito. O homem foi apagado. Foi apedrejado uma vez. Imagina pedras te colocarem no meio de gente a te apedrejar. E não estão a te apedrejar por outra coisa, senão porque você decidiu dizer que Jesus Cristo é o Messias. 3 vezes sofri o quê? Naufrágio. Ao fazer as minhas viagens missionárias, 3 vezes sofri naufrágio. Isso daqui contraria muito daquilo que nós pregamos. Nós às vezes pregamos, se Deus está contigo, você não vai naufragar. Não, está aí. 3 naufrágios. Deus com ele. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar, abandonado. Muitos aí já diriam, muitos de nós já diriam, Deus, estás aonde? Vai ajudar muito você e eu. Escreva aí algo muito forte. O lugar das recompensas não é aqui na terra. As nossas grandes recompensas nós não vamos receber aonde? Aqui na terra. Poderão coisas boas acontecer, sim, mas não é uma certeza, não é uma garantia. Quem já ouviu o que eu estou falando? A Bíblia, em relação aos justos, a Bíblia vai dizer, muitas são as aflições dos justos. Não me entenda mal, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus traz benefícios na vida da pessoa, sim, mas preste, por favor, atenção. O teu e o meu lugar de recompensas não é aqui. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Verso a seguir. Estive continuamente viajando, vamos lá, de uma parte a outra e enfrentando o quê? Perigos. Perigos aonde? Nos rios. Perigos de quê? De assaltantes. Perigos entre os quê? Depois, perigos entre... Espera aí, Paulo, é muito perigo. Ele vai dizer, não, essa é a vida cristã, perigosa. Perigo entre os gentios. Depois, perigos na cidade. Depois, perigos no deserto. Depois, perigos no mar. E depois... Deus, eu já não aguento mais. É muita falsidade na minha vida. Não, está aí, faz parte. Faz parte das aflições do justo. Faz parte das aflições daquele que decidiu seguir Jesus Cristo. Não, ele não te prometeu uma casa no Mussulo. Ele não te prometeu uma vivenda em Malibu. Ele não te prometeu um cartão de crédito com saldo ilimitado. Oh, vem para Cristo, vamos ser todos ricos. Esse é um outro evangelho. Que Paulo diz que porque muitos vão se desviar da verdade e vão procurar mestres que vão coçar os ouvidos deles. Quem já pôs cotonete no ouvido, não é algo bom? Vamos ser sinceros, não é algo que... Até bebê gosta. É isso que Paulo estava a dizer. Alguns, porque não vão suportar a verdade, vão procurar caminhos mais fáceis. Vem para Cristo e você vai, não há nada que Cristo não faça, vai para Malibu. Quer dizer, em outras palavras, Deus virou o mago da lâmpada. É só você falar e ele faz. Eu gostei do que disse um homem. Ele disse, os cristãos são os únicos que têm um Deus que eles é que mandam no Deus deles. O Deus dele é que lhes serve.
Verso a seguir, não parou por aí. Veja a imagem. Trabalhei o quê? Depois. Não, vamos ler de novo. Trabalhei o quê? Não ouvi. Trabalhei o quê? Vou falar para você a minha semana. Na semana, segunda-feira, acordei, de noite, líderes aqui. Terça-feira, reuni com intercessão. Quarta-feira, trilha. Quinta-feira, obreiros. Sexta-feira, ministrei às 18h30. Passei o dia em jejum, porque tinha que ministrar. Porque eu não gosto de ministrar só por ministrar. Jejuei, ministrei às 18, vim fazer à noite. Sem falar que toda semana fiz basicamente às 23 horas. Strong, a hora strong. Sábado às 9 horas estava aqui, fomos evangelizar debaixo da chuva. Trabalhei arduamente. Paulo disse, trabalhei árdua. Eu não procurei caminhos para ter uma vida de uma lady, de uma princesa. Muitas vezes fiquei sem quê? Sem dormir. Passei quê? Fome e sede. Quer dizer que nesse evangelho tem uma parte que você passa fome e até sede. Passei fome e quê? E sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Mas veja, esse jejum aqui não é o jejum que ele decidiu jejuar. É o jejum imposto. Que você vai procurar na geleira, a comida não tem. E está jejum. Começou o jejum. Então, se você acha que Jesus é o teu cartão de crédito, agora que eu estou na igreja, estou a orar, como é que eu estou a passar necessidade? Faz parte do evangelho. Faz parte. Faz parte do evangelho. Não quero isso. Procura um outro caminho mais largo. Tem muitos. Procura só aí, vai encontrar caminho mais largo. Agora, só não diga que esse caminho vai te dirigir para a vida eterna. Vai te levar para a destruição. Hello? Eu quando vi, posso falar à vontade? Quando eu vi a febre do Monjaro, é Monjaro? É como? Monjaro. Eu quando vi a febre, eu disse, isso aqui, não sei se vai acabar bem. Não sou contra o uso, mas eu sou contra caminhos mais fáceis. Deixa eu colocar até melhor. Caminhos mais fáceis não vou dizer, mas eu sou contra caminhos que não evangelizem a disciplina, que não evangelizem o esforço. Porque na vida nada cai do céu. Calma, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Nada cai do céu. O único sítio que se prega prosperidade sem trabalho é nas igrejas. Prosperidade miraculosa não existe. É prosperidade trabalhosa que existe. Calma, alguém está ouvindo? Mas não vamos fugir do nosso foco. Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei que frio, e depois e nudez, não tinha o que vestir. Além disso, enfrento diariamente uma pressão que interior, pressão interior. Porque me preocupo com as igrejas. Então, a vida de um seguidor de Cristo não é uma vida fácil. Alguém repita após mim: a vida de um seguidor de Cristo não é uma vida fácil. Mais uma vez.
Eu não ouvi. E veja, é por isso que muitos começam bem, pequenos grupos, família. Mas depois, quando vêm as coisas que têm que ser suportadas, muitos procuram caminhos fáceis. Muitos retrocedem. Muitos viram as costas para a fé. Paulo disse: combati o bom combate. Acabei a carreira. Depois, guardei o que? A fé. A pergunta que eu coloco, e começo aqui a fechar: como é que alguns tentam passar para nós a ideia de que Paulo veio para nos trazer, ou os escritos de Paulo promovem uma vida mais fácil? Por favor, preste atenção. Lembra-se da parte que eu disse que vamos entrar um pouco profundo? Preste atenção. Paulo, para ser compreendido, eu repito, você precisa de saber a partir de onde é que Paulo nos escreve. Primeira coisa que você deve saber logo de antemão é que Paulo nunca escreveu as suas epístolas sabendo que elas fariam parte do cânon bíblico. Ele não sabia disso. Segunda coisa que você deve saber é que Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele nunca as escreveu com o intuito de contrariar o que já tinha sido falado antes. Você está comigo? Nunca. É por essa razão que Paulo, ele vai dizer que ele também é hebreu, que ele também é filho de Abraão, que ele também é israelita. Mas qual é a questão? Preste atenção, por favor. Para compreender os escritos paulinos, você precisa de saber que existem 2 evangelhos. Não, só existe um. Não, leia bem na Bíblia. Pedro foi enviado para os judeus, Paulo foi enviado aos gentios. Então existe o evangelho para os gentios, que são aqueles que não são israelitas. Quem está comigo até aí diz: sou pastor. Está com o pastor? Dá para entender? Dá para entender o pastor? Existem o evangelho para os judeus. Qual é o evangelho para os judeus? É o evangelho de que Jesus Cristo é o Messias prometido. Qual é o evangelho para os não gentios? É o evangelho de que Jesus Cristo, vocês que estavam longe, hoje Jesus vos trouxe para perto. Vocês que antes não eram filhos de Abraão, agora vocês são filhos de quem? De Abraão. Por meio de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Estou a falar aqui superficialmente, amém? Mas preste atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não perceber Paulo nessa perspectiva, você vai pegar nos escritos paulinos e você vai usá-los para a sua própria destruição. Por favor, você que está aqui, não acredite em caminhos fáceis. Muita gente não sabe que um indivíduo não precisa de ser maldoso para pregar heresia, para pregar o que é incorreto. Alguém pode estar sinceramente errado. A pessoa é sincera, mas ela está o quê? Errada. Aleluia. Então preste atenção. As pessoas dizem que Paulo veio para tornar o caminho mais fácil para os gentios. Textos como Gálatas 3, verso 10, lance aí. Já não vai dar para construir isso. Gálatas 3, verso 10. A Bíblia diz: pois todos, Paulo escrevendo, pois todos os que vivem na prática da quê? Da lei, estão debaixo do quê? Lança a versão ACF. Todos aqueles, pois, que são da quê? Vocês viram a diferença só nessa tradução? Viram?
Todos aqueles, pois, que são da quê? Das obras da lei. Vá para a versão anterior. Pois todos os que vivem na prática de quê? Qual é a percepção que isso traz? Se eu tiver a cumprir a lei, eu estou debaixo da maldição. Eu pergunto a você, faz sentido isso? Como é que ao ser fiel à minha mulher, eu estaria debaixo de maldição? Como é que a não cobiçar a esposa do meu próximo, eu estaria debaixo de maldição? Porque é isso que a lei diz. A lei diz, não cobiçarás os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo. A lei também diz, não roubarás. Como é que eu, não roubando, estou debaixo de maldição? A lei também diz o quê? Não matarás. Como é que, quer dizer que a pessoa que mata é que está na bênção? Ah, vocês já não estão comigo. Quem está percebendo o que eu estou a falar? Quer dizer que a pessoa que mata, a Bíblia diz, não dirás falsos testemunhos. Quer dizer que quando eu invento que o meu irmão fez o que não fez, eu estou debaixo de bênção? Então como é que aí está a dizer na versão, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de quê? De maldição. Você vê aí que alguma coisa não está correta. Ou Paulo não estava bem, ou a nossa interpretação não estava correta. Temos o problema da linguagem, que é um grande problema, um grande encalço, mas vá para a versão mais próxima, a CF. Olha o que ele diz. Todos aqueles, pois, que são das quê? Das obras da lei, estão aonde? Debaixo de maldição, da maldição. Porque está escrito aonde? Nas obras da lei, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem ficou ainda mais confuso? Pastor, agora é que o pastor me confundiu. Preste atenção, meu irmão. Pela quinta vez eu estou a pedir para você prestar atenção. Não é muito importante isso. Mas veja o seguinte. Existem aquilo que chamamos obras da lei. Por favor, quem puder depois no final, faça uma investigação. A folha de papel de papiro MK. Foi encontrado alguns anos atrás uma folha de papiro com escritos denominados obras da lei. Obras da lei. E neste papiro encontravam-se leis de pureza. Este documento que foi encontrado é mais antigo do que a Epístola de Gálatas. Quer dizer que no tempo, vocês estão comigo? No tempo de Paulo existia um conjunto de leis que eram denominadas obras da lei. Muitos acreditam ser de autoria dos essênios, porque as obras da lei eram mais 80% a 90% do foco das obras da lei tinha uma tendência mais para falar de leis de pureza. E dentre todos os grupos, fariseus, essênios e outros herodianos, os essênios eram os que mais se focavam em purificação. E veja, qual é a questão? Todas essas leis que eles deram de purificação, nenhuma delas está em linha com aquilo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eram leis que eles colocaram sobre eles. Não foi Deus que mandou. Quem está entendendo, pastor? Não foi Deus que mandou. Então, Paulo vai dizer que todos aqueles que estão
debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque neste documento está escrito que se você começou a cumprir um, você tem que cumprir tudo. E ninguém consegue cumprir todas aquelas leis de pureza. Alguém está ouvindo? Então Paulo diz, se você não viver com consciência do que está escrito e viver debaixo dessas obras da lei, você vai estar debaixo de maldição. Mas não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Oh, celebra a palavra de Deus. Céus e terra passarão. Aleluias. O próprio apóstolo Paulo, quem dera eu tivesse mais tempo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 26, creio que no verso 14, já não me lembro. Ele vai dizer que ele foi um cumpridor de toda a lei. Ele vai dizer que quanto à lei, ele, Paulo, era irrepreensível. Portanto, a lei não é má, a lei é boa. Fala para a pessoa que está do teu lado, a lei é boa, a lei é boa. Fala para ele mais uma vez, a lei é boa. Fala mais uma vez, a lei é boa. Isso, procura uma pessoa mais simpática, fala, a lei é boa, a lei é boa. A lei é boa. Paulo nunca advogou a que você e eu vivêssemos sem leis. É uma mentira. E Pedro identificou isso e disse, alguns estão a distorcer o que Paulo escreveu, como hoje muita gente faz. Uma pregação de 1 hora, ele corta uma parte e usa aquela parte para destruir a imagem do pregador. Então Pedro disse a mesma coisa. Alguns estão a usar os escritos de Paulo para dizer que Paulo está a dizer o que ele não está a dizer. Paulo, veja, para provar que ele era um exímio cumpridor da lei, o que é que ele fez? Ele circuncidou um dos seus discípulos no templo, para provar que ele nunca foi contra a lei, porque a lei é boa. A lei não só é boa no sentido espiritual, mas como também a lei é boa até para a tua vida aqui na terra. Deixa eu lhe dizer com toda certeza, se você for um homem fiel à tua esposa, você vai poupar de você mesmo muito desgaste emocional. Muito desgaste. E deixa eu dizer, se você for fiel à tua esposa, não tiver uma garina de lado, você vai ter que conservar muito dinheiro. Você pode ter absoluta certeza. Se você não falar mentiras, você pode ter a certeza que você vai tornar a tua vida mais simples. Porque para sustentar uma mentira, você vai precisar de contar outras 1000 mentiras. A lei é boa. Vira para a pessoa que está do outro lado e diz, a lei é boa. Fala para ele, cumpra a lei, cumpra a lei, cumpra a lei, cumpra a lei, cumpre a lei. Eu nunca subi nesse altar e disse que usar álcool é pecado. Mas há quem faça isso. Mas não está na lei. Não está na lei. Por que acrescentar algo que Deus não falou? Há tanta coisa que Deus falou que nós ainda não estamos a cumprir. Queremos acrescentar para quê? Hello? E aí você vai descobrir muitos que pregam isso nos seus altares, mas em suas casas usam álcool. Hipocrisia. Deus falou de ser alcoólatra, beber ao ponto de perder. É isso que a Bíblia falou. Quem quiser me apedrejar, me apedreja. Eu só estou a ler a tua Bíblia. Deixa eu ouvir o que eu estou falando. Alguém diga, a lei é boa, a lei é boa. A lei é boa. Mas veja, as pessoas construíram um preconceito para com a lei. Por quê? Porque no fundo eles têm um preconceito para com os judeus.
Por exemplo, as pessoas dizem assim: Jesus veio para os céus, mas foi rejeitado pelos céus. Está escrito, foi rejeitado pelos céus. Você tem a certeza? Você leu bem? Você já viu a quantidade de multidões que seguiam a Jesus? Não é mentira. Como é que ele foi rejeitado pelos céus? Em todo o sítio que Jesus fosse, multidões lhe seguiam. Não, ele foi rejeitado pelos judeus. Pedro era angolano? Tiago era angolano? Ah, já sei. Judas era de Cabinda, era de Mochico, era de Luanda. Judas era de onde? Judas era da Manhanga. Mateus era de onde? Era de Cabinda, era de onde? Era de onde? Era do Ambo? Era de onde? Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Como é que os céus não o receberam? Se a Bíblia diz que ao ponto, a Bíblia fala que Jesus 2 vezes teve que multiplicar o pães e peixes, porque a multidão ficou durante 3 dias a lhe ouvir. Sabe o que você ouviu? Você não consegue, se o culto passar dessa hora, que já está, vocês vão ficar chateados. Eu estou falando de vocês que estão aqui. Agora imagina um grupo de mais, só homens contados 5.000. E nós sabemos, toda a igreja tem mais senhoras do que homens. Sem contar as crianças também. A Bíblia diz que estavam ali a lhe ouvir 3 dias o homem a falar. 3 dias. Que pregação é essa? Como é que não lhe receberam? Você precisa de interpretar. Jesus é da tribo de Judá. Ele vem de uma linhagem real. Jesus veio de uma linhagem real. E os judeus que estavam sentados nas posições de autoridade faziam parte da classe dele. Os da classe dele é que lhe rejeitaram. Os principais, os sacerdotes, os mestres da lei. Rejeitaram porque eles sabiam que aquele era o Messias. Só que qual era o problema? Jesus veio numa fase em que o clero estava contaminado. Só para você saber, quem elegia quem seria o sumo sacerdote era Roma. Então houve um mix. É por essa razão que o próprio João Batista saiu, não aceitou fazer parte do templo, porque João Batista vinha de uma linhagem que sacerdotal. Ele tinha que estar no templo, mas ele foi para o deserto. Era ela dizer: eu prefiro estar no deserto do que ser corrompido por Roma. Então quem rejeitou a Jesus não foi o povo judeu, foram os principais dos sacerdotes. Os principais. Por favor, nessa manhã eu quero lhe pedir: não procure um caminho mais fácil. Cumpra a lei de Deus. Saiba de algo: se você cumprir a lei de Deus, a lei de Deus vai te fazer viver nessa terra com a consciência tranquila. Quanto menos você cobiça a mulher do outro, deixa eu lhe dizer, foge de mulher casada. Foge. Você só vai trazer dor, sofrimento e destruição para a tua vida. Alguém já ouviu o que eu estou falando? A Bíblia na Torá vai nos dizer, Senhor, ficou um silêncio agora que eu falei isso. A Bíblia vai dizer em Levítico que você não pode ter coito com a tua mãe. Você não pode ter relação amorosa com tua irmã. Você não pode ter relação amorosa com tua prima. Você não pode ter relação amorosa com a esposa do teu irmão. Não é que ela está casada ou continua. Se o teu irmão relacionou-se com uma mulher, deixou ela e foi casar com outra, você não pode ir para aquela pessoa que o teu irmão um dia teve. Isso inclui até amigo. Se você se relaciona com uma mulher que foi a namorada do teu amigo, você está traindo a amizade. Chama o que quiser, você está traindo a amizade que vocês tiveram. E ele pode dizer: não tenho nada, eu estou evoluído. É mentira, lá no coração ele sabe que você é um Judas.
Repare no que aconteceu na família de Michael Jackson. Estreou o filme do Michael Jackson aqui em Angola, sim ou não? Uau, was bad. Quem vai assistir? Eu vou assistir hoje. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou assistir hoje. Eu vou assistir. Quem quiser me chamar de pastor carnal, você que sabe. Eu vou lá. Eu gosto do Michael Jackson. Ah, meu Deus. Mas veja, Michael Jackson teve 12 irmãos que casaram-se com a mesma esposa. Um teve um relacionamento, teve 2 filhos com a esposa, com essa pessoa, deixou. O outro irmão, na verdade deixou porque a senhora foi infiel com o irmão. Como se não bastasse, depois de descobrirem, o irmão casou mesmo com a cunhada. E agora veio o pior, teve 3 filhos com a cunhada. A pergunta que eu coloco: os filhos entre eles são o quê? Irmãos ou primos? Primãos. Essa é boa. Primãos. Agora eu pergunto, qual é a confusão na cabeça desses miúdos? Deus sabe. E eu pergunto algo. Desde quando é que legislar essas coisas é maldição? Isso é tornar a vida em sociedade mais saudável e é tornar a tua vida mais saudável. Aleluias. A lei é boa. E isso inclui, vocês são abençoados porque eu não vou entrar aí por causa do tempo, mas isso inclui as leis alimentares. Fala para a pessoa que está do teu lado, inclui as leis alimentares. Você sabia que os casos de câncer são muito raros nas comunidades judaicas? Raríssimos. Por quê? Você gosta de porco. Pastor, não vai aí. Não vou, tá bem, você que sabe. Eu não vou, você que sabe, você que sabe. Você gosta de frutos do mar, as gambas, os gambas ao alho, os caranguejos, lagosta. Oh, aleluia, estou a viver a boa vida. Cristo morreu por mim para eu comer lagosta. Quando ele disse, eu não vim para anular a lei. E hoje a própria ciência já comprova que lagostas e etc. são conhecidos como os porcos do mar, as baratas do mar, comem tudo. Você está, quer dizer, um come tudo, lixo, você está ali. Por quê? Porque não queres abrir mão. E Deus a dizer, vai destruir a tua saúde. Deus a dizer, não, há mais de não sei quantos mil anos atrás, Deus já estabeleceu e mostrou para Moisés o que é que deve-se comer e o que é que não deve-se comer. Mas o cristão é o único grupo que comem o que querem. Muçulmano não come o que quer, budista não come o que quer, judeu não come o que quer. O cristão não, eu tenho direito. Come. Está na lei de Deus. Não viva a semana toda a trabalhar. Separa um dia, porque você precisa de descansar. Você não é máquina, você não é escravo. Para um dia, desconecta-te de tudo. Por quê? Por que você precisa desse dia? Primeiro, para lembrar você mesmo que não é você que sustenta você mesmo. Lembrar todas as semanas que tem alguém acima de ti e que esse alguém é que garante o teu sustento, vai te dar paz de espírito e vai te dar segurança emocional. Segundo, Deus diz, para toda semana, para um dia, o sábado para. Por quê? Tua mulher precisa, teu casamento precisa de uma manutenção semanal. Por quê?
Não espera aparecer um problema grande para parar. Toda semana, remenda um pouquinho. Toda semana, remenda um pouquinho. Saiba de algo. Se a tua mulher e os teus filhos não têm um dia na tua semana, a tua família não é importante para ti. Quando algo é importante, você vai ter na tua agenda. Então Deus diz, como eu sei como é que a vida é corrida, então todo sábado para lembrar que eu é que te sustento. E todo sábado para cuidar dessa esposa, para cuidar desses filhos, para ouvir os teus filhos. De outra feita, o casamento não vai aguentar. E a tua maior riqueza que te dei na terra não é dinheiro, são os teus filhos. É a tua esposa, é a tua família. É isso que sustenta a sociedade. Então, não é dizer, estão a voltar para o judaísmo, estão a ir para o judaísmo. Qual é o problema em tirar um dia para cuidar da tua família? É pecado isso? A lei é boa. A lei é de Deus. A lei vai fazer com que você e eu vivamos com saúde emocional nessa terra. Aleluia. Aplauda o Senhor se você recebeu alguma coisa. Se você recebeu alguma coisa. Vamos lá, alguém, se você recebeu alguma coisa. Eu profetizo que no MIF vão nascer famílias fortes. Esse amém está fraco. Eu disse, no MIF vão nascer famílias fortes. Aplauda o Senhor bem forte. Famílias fortes. Feche os teus olhos, passamos o tempo e como passamos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua graça que nos dá suporte. Pai, nós te pedimos nessa manhã, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor nos capacite a sermos fiéis até o fim. A não retrocedermos, a não olharmos para trás. A sermos fiéis aos teus mandamentos. A sermos fiéis a ti. É em nome de Jesus que nós oramos. E quem crê, dá um amém. Aplauda o Senhor.